Salve, salve galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um evento imperdível aqui no Concurseiro On. Na noite de hoje nós estaremos corrigindo o nosso simulado do TRT 15. Sim, nós aqui temos a preparação com as nossas aulas totalmente focadas no regimento interno e no código de ética do TRT 15, que é um conteúdo totalmente comum para todos os cargos do TRT 15. E a prova já está agendada, dia 3 de dezembro. Então nós não podemos perder tempo, já estamos com todo o conteúdo gravado do nosso curso e agora estaremos corrigindo o nosso simulado que você pode fazer online ou você pode imprimir o seu simulado lá na aba materiais e se você é aluno você pode também imprimir dentre o hall de materiais que nós temos lá no nosso ambiente AD esse simulado. Por que eu falo tanto da impressão do simulado? Porque tem muitas pessoas que, como eu, não gostam muito de fazer o simulado online, elas preferem imprimir e escrever na folha a sua resposta certa. Eu sou assim também, por isso que eu estou com o meu simulado impresso aqui. Mas tem gente que curte o nosso simulado online. E o simulado online ele tem um atrativo muito interessante que é o nosso ranking. Então o nosso ranking simulado online, ao final, ele vai dar a sua nota e vai ranquear o seu nome ali de acordo com o seu desempenho. Então, isso é bem interessante também, motiva bastante a gente a ir muito e muito bem no nosso simulado. Então, tem uma série de caminhos para você estar fazendo aí a sua preparação para o TRT 15. E se ficou alguma dúvida ali no nosso simulado, não tem problema, estaremos corrigindo agora nesse nosso vídeo de correção para o TRT 15, beleza? Lembrando que teremos também o nosso pré-prova, então em breve estaremos disponibilizando o nosso pré-prova, tudo isso para que nós tenhamos a preparação mais completa para o TRT 15. Bom, vamos logo para o simulado? Lembrando, pessoal, não esqueçam de seguir o nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo aí para todos os seus conhecidos, porque de repente alguns de vocês vão fazer o simulado só para curtir, só para treinar, mas não vão fazer a prova. Mas você conhece algum amigo concurseiro, você tem algum grupo de concurseiro que vão fazer essa prova e certamente esse nosso trabalho aqui, totalmente gratuito, vai estar auxiliando o seu colega que em breve estará também sendo nomeado no TRT. Quando nós estamos ajudando um colega concurseiro, nós não estamos nunca alimentando a concorrência, estamos sempre ajudando os nossos futuros colegas, que hoje a gente está ajudando, mandando um material, mandando um vídeo, mandando um conteúdo. Amanhã nós estaremos trocando uma ideia, conseguindo uma permuta, conseguindo uma remoção, conseguindo uma função comissionada. Então lembrem de tratar muito bem os seus colegas concurseiros. Bom, bora para a nossa questão? Então aí está o nosso simulado impresso, tá? Coloquei ali, destaquei que é uma questão elaborada pelo professor Pedro Kuhn para o TRT de Campinas, né? Então vamos para a nossa primeira questão, vou colocá-la total na tela aí. Fala assim, ó. Nos termos do regimento interno do TRT 15, marque a alternativa correta. Lembrando que as bancas gostam muito de, em algumas questões, pedir a correta e em algumas questões pedir a incorreta. Quando eu estou na prova, o que eu faço? Eu pego e circulo aqui essa parte que está solicitando a informação correta para eu não me perder. Porque quando a questão pedir a incorreta, eu circulo também. Então, estou sempre atento ao que eu estou buscando nas minhas alternativas. Então, buscando a alternativa correta, eu tenho a letra A que fala assim, ó. Constitui cargos de direção do tribunal somente os de presidente, vice-presidente e corregedor regional. Olha só que baita questão essa letra A. Por que eu entendo que é uma baita questão? Te explico. Em que momento histórico de concursos estamos gravando esse vídeo? Estamos gravando esse vídeo logo após o TRT 12, que é o TRT de Santa Catarina, em que caíram as questões de regimento interno, certo? Só que agora a nossa preparação é para o TRT 15, TRT de Campinas. A banca é a mesma, Fundação Carlos Chagas. Só que lá no TRT 12, se eu estivesse fazendo a prova para o TRT de Santa Catarina, essa letra A estaria certa. Porque lá nós temos os cargos de direção, o presidente, o vice-presidente e o corregedor. Só que aqui, no nosso TRT 15, ele é muito maior, então não são só 3. Nós temos, na verdade, 5 cargos de direção, que é o presidente, o vice-presidente administrativo, o vice-presidente judicial, o corregedor e o vice-corregedor. Essa letra A está dizendo que é somente esses 3. Então a letra A eu não posso marcar. Eu tenho que procurar a alternativa 100% correta. Mas vejam, é ou não é uma baita numa questão para cair no TRT 15? Porque de repente aquele concurseiro que está fazendo as duas provas, ele pensa, regimento é tudo igual, não preciso estudar. Pois a FCC cobra exatamente as diferenças. Por isso que o nosso curso é muito valioso. Os nossos aulões pré-prova são muito importantes, porque nós destacamos exatamente a diferença de um regimento para outro, certo? Então,
Fique atentos que é uma baita numa questão e, obviamente, se você está ligado, se você entendeu o que eu estou explicando, a letra A você não vai marcar. Vamos ver a letra B. Constitui cargos de direção no tribunal somente os de presidente, vice-presidente, corregedor e vice-corregedor. Não. Eu tenho vice-presidente administrativo e vice-presidente judicial. Então, a letra B eu não vou marcar. Vamos ver a letra C. Constitui cargos de direção no tribunal somente o de presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial e corregedor regional. Faltou o nosso vice-corregedor. Então, a letra C eu não vou marcar. Vamos ver a letra D. Constituem cargos de direção no tribunal o de presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente regional, corregedor regional e vice-presidente regional. Aqui onde está falando em vice-presidente regional, certamente está errado, porque seria o vice-presidente judicial e não regional. Então, só pode ser a letra E. Constitui cargos de direção no tribunal os de presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional e vice-corregedor regional. Letra E certamente será a nossa resposta certa e essa informação está no artigo 6º do Regimento Interno do TRT-15, artigo 6º do Regimento Interno do TRT de Campinas. Então, muito importante essa questão, excelente questão para estar presente no nosso concurso. E eu tenho uma meta. Aqui na correção do simulado eu quero estar corrigindo questões idênticas a que você vai enfrentar lá na sua prova. Então, bora lá, porque essa aqui eu acredito que será a primeira questão do seu concurso. Próxima questãozinha, questão de número 2 na tela. Essas são aquelas clássicas questões de assertivas. Então, analise as assertivas. A primeira assertiva, o que eu sempre gosto de fazer na hora da prova? Faz de conta que eu estou no concurso, tá? Eu, olhando a primeira assertiva, eu não leio ela. Eu costumo ir lá para o fim e verificar o que vão me solicitar. Daí, aqui sim está a continuação do enunciado. Nos termos do Regimento Interno TRT-15, estão corretas somente as assertivas, daí começa a letra A, 1 e 2, letra B, 2 e 3, letra C, 3 e 4. E por que eu gosto de vir para cá? Porque nesse caso, e em 99% dos casos da FCC, eles pedem para nós marcarmos as corretas. Mas já apareceu questões deles pedindo para marcar as incorretas. Então, daqui a pouco, somente a 2 e a 3 estão certas, mas a resposta certa é somente a 3 e a 4 estão incorretas, por exemplo. Então, a gente tem que estar atento a esse enunciado. Para evitar qualquer tipo de pegadinha, o que eu faço? Quando eu estou lendo as assertivas, eu leio a assertiva e do lado eu já coloco ou certo ou errado, se eu tenho certeza na informação. Então, por exemplo, nessa assertiva de número 1, o que nós temos aqui? Vou ler, ó. Em sessões do órgão especial administrativo e do Tribunal Pleno Administrativo, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região terá assento na última cadeira da bancada do lado esquerdo do presidente. Aqui tem coisa errada. Não é lado esquerdo, é lado direito. Aqui estamos diante de um conhecimento do artigo 8º, parágrafo 3º do nosso regimento interno. O artigo 8º, parágrafo 3º fala que é do lado direito. Daí alguns vão me perguntar, ô professor, será que vai cair aonde o pessoal senta nas sessões do TRT-15? Sim, excelente questão de prova. E o TRT-15, ele tem uma formação diferente dos outros tribunais. Geralmente os tribunais possuem ou uma mesa em forma de ferradura, ou uma mesa em forma de tesão, é um T. Aqui no TRT-15 é totalmente diferente. No TRT-15 nós temos uma mesa central e separada 2 mesas laterais. Então, a organização das sessões do TRT-15 é totalmente diferente de todos os demais regimentos. Então, é uma excelente questão de prova. Preciso decorar essas informações do artigo 8º do nosso regimento. Então, o nosso representante da Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região estão na última cadeira do lado direito, não esquerdo, como fala essa 1. Então, a 1 está errada. Se a 1 está errada, olha só que interessante as assertivas, tá? Eu não marco a letra A, eu não marco a letra D. Eu vou ficar na dúvida entre a B, a C e a E. Vamos ver, ó. A B, a C e a E têm uma informação em comum. As 3 afirmam que a assertiva 3 está certa. Então, somente eu lendo a primeira assertiva, eu já consigo visualizar que a 3 está certa, porque eu tenho certeza que a 1 está errada. Então, fazendo esse tipo de raciocínio lá na hora da prova, muitas vezes eu não preciso saber todas as assertivas para poder acertar a nossa questão. Então, fiquem atentos, a nossa 3 vai estar certa. Deixa eu ver o que fala a 3 aqui, ó.
Os desembargadores do trabalho serão empossados perante o tribunal pleno ou o presidente do tribunal. Tá certo. É um teor do nosso artigo 10 do nosso regimento interno. Tá top. Agora vamos para a assertiva 2. Essa eu não sei ainda. Vamos ver. O tribunal funcionará em composição plena, em órgão especial, em sessões especializadas, em turmas e em câmaras. Essa número 2 basicamente está copiando o artigo 9º do nosso regimento. Então tá certa. A 2 está certa, a 3 está certa. Só que eu vou precisar saber a 4, né? Porque eu fiquei na dúvida agora entre a B e a E. Se eu quiser chutar agora, eu vou ter 50% de chance de acerto. Porque a 2 e a 3 estão certas na B e na E. Eu preciso, portanto, saber a 4. Então vamos ver o que fala na 4. Não poderão ter assento na mesma sessão especializada ou turma do tribunal, cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral, até o 4º grau. Aqui tem erro. Não é até o 4º grau, é até o 3º grau. Esse é um conhecimento previsto no nosso artigo 11 do regimento interno. É até o 3º grau, não até o 4º grau. Então, a 4 estando errada, eu sei que a 2 e 3 estão certas, a letra B vai ser a minha resposta, certo? Agora, voltem para o raciocínio que eu fiz no início da correção dessa questão. Imaginem que aqui, a nossa FCC pedisse para marcar quais são as incorretas. Daí, eu teria que marcar uma alternativa que falasse A1 e A4. A1 e A4 seriam incorretas. Então, eu sempre vejo com total certeza os enunciados para não cair nesse tipo de pegadinha. É óbvio que 99% das questões pedem as corretas nas assertivas, mas eu já vi questão da FCC pedindo as incorretas. Então, muita atenção nessas pegadinhas. Lá na hora da prova, atenção total para cada questão que a gente estiver resolvendo. Continuando, vamos para a questão de número 3, questão clássica da FCC também para nós preenchermos as lacunas. A questão de número 3 fala assim, verifique o trecho abaixo do regimento interno e depois marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. Daí lá vou eu. Teor do artigo 14. A eleição para os cargos de direção do tribunal far-se-á mediante escrutínio secreto em sessão ordinária do tribunal pleno a ser realizada na primeira... E agora? Daí continua. Dos anos pares, tomando posse os eleitos e prestando compromisso perante os demais desembargadores integrantes da Corte, em sessão plenária reunida extraordinariamente ou no primeiro dia útil seguinte, se for o caso. Esse tipo de decoreba previsto no artigo 14 é a típica decoreba que os concurseiros não gostam de decorar. Porque eles pensam, isso é bobagem, isso não vai cair, bababá. Quando vê, pá, uma questão do regimento interno cobrando. Então, cuidado, a gente tem que decorar. Então, o teor do artigo 14 vai ser assim, Essa eleição para os cargos de direção no tribunal far-se-á mediante escrutínio secreto em sessão ordinária do tribunal pleno a ser realizada na primeira quinta-feira do mês de outubro. Primeira quinta-feira do mês de outubro, dos anos pares. Tomando posse os eleitos e prestando compromisso perante os demais desembargadores integrantes da Corte, em sessão plenária reunida extraordinariamente no dia 9 de dezembro dos anos pares, ou no primeiro dia útil seguinte, se for o caso. Então, eu preciso encontrar quinta-feira do mês de outubro, 9 de dezembro dos anos pares. Quinta-feira do mês de outubro, 9 de dezembro dos anos pares. Já é a letra A a resposta certa. Deixa eu ver. A letra B está falando novembro. A letra C está falando quarta-feira, a letra D está falando quarta-feira, a letra E está falando sexta-feira. Então, só pode ser a letra A a resposta certa. Vamos dar uma conferida no nosso material para ver se eu estou certo? Artigo 14. O que nós temos aqui? Aqui eu estou com o nosso resuminho do nosso pré-prova na tela, certo? Então, vamos buscar aqui o nosso artigo 14 para verificar se eu estou certo. Deixa eu centralizar ele para a galera de casa assistir. A eleição será realizada na primeira quinta-feira do mês de outubro dos anos pares. Tomando posse, eu vou lá para baixo, no dia 9 de dezembro dos anos pares ou no primeiro dia útil seguinte. Então, a resposta é primeira quinta-feira do mês de outubro e 9 de dezembro. Voltando ali, primeira quinta-feira do mês de outubro, 9 de dezembro. Então, conforme o regimento, conforme o nosso material do pré-prova, demos uma coladinha agora para termos certeza da nossa resposta certa. Então, letra A aqui nessa nossa questão de número 3 do simulado, certo?
Como eu falei, é uma decoreba chata? É, mas é uma decoreba que cai na prova. Então a gente tem que saber. Continuando, questão de número 4 na tela agora. Olha só. Nos termos do regimento interno, eu vou melhor marcar na tela para vocês acompanharem a leitura, né? Que eu gosto de material impresso, né? Mas enfim, ó. Nos termos do regimento interno TRT 15, marque a alternativa correta sobre o local de assento dos membros nas sessões do tribunal. Então lá vou eu. Letra A. O vice-corregedor regional sentará na primeira cadeira à direita do vice-presidente judicial. Será que está certo isso? Bom, vamos dar uma olhada, já que eu falei que é um conhecimento totalmente inédito no nosso TRT, vamos dar uma olhada no nosso material do pré-prova e verificar como funciona o assento das nossas sessões. Então, vamos ver, está lá pelo artigo, deixa eu achar aqui. Opa, peraí, está lá pelo artigo 11. Deixa eu achar aqui, deixa eu centralizar para vocês. Então, no nosso material do pré-prova, eu até coloquei uma Hello Kitty com o pandemônio, porque a gente tem certeza que vai cair. Então, o artigo 8º fala assim, ó. Nas sessões, o presidente sentar-se-á na cadeira do centro da mesa principal, que é uma mesa mais alta que está ali, ó, que eu estou marcando para vocês na foto. À sua direita, sentar-se-á o representante do Ministério Público, que é aquela senhora ali, ó, que está à direita do presidente, que eu estou circulando na tela para vocês. E à sua esquerda, o secretário do tribunal, que é essa outra senhora que está aqui digitando a ata, certo? Estou circulando para vocês. Agora eu vou continuar. Ó. O vice-presidente administrativo sentar-se-á na primeira cadeira bancada à direita da mesa principal, que é esse cara aqui, ó, que eu estou circulando para vocês na foto. Depois, o vice-presidente judicial sentar-se-á na primeira cadeira da bancada à esquerda. Então, esse senhor de idade aqui, ó, é o nosso vice-presidente judicial. Eu tenho o vice-presidente administrativo de um lado, vice-presidente judicial do outro. Depois, o corregedor regional sentará na primeira cadeira à direita do vice-presidente administrativo. Então, se a foto estivesse mais aberta, o nosso corregedor estaria aqui, ó, onde eu estou marcando, à direita do vice-presidente administrativo. Depois, o vice-corregedor regional, eu estou atrapalhando, na primeira cadeira à esquerda do vice-presidente judicial. Então, provavelmente na foto, essa mãozinha aqui é o do nosso vice-corregedor. E o desembargador mais antigo na primeira cadeira à direita do corregedor regional. E os demais sucessivamente à direita e à esquerda, segundo a ordem de antiguidade. Então, essa é a organização totalmente peculiar do nosso TRT 15. Então, na nossa questão, ele pediu para nós verificarmos aonde senta o nosso corregedor regional. E a resposta está aqui no parágrafo 1º. Ó. O corregedor regional senta na primeira cadeira à direita do vice-presidente administrativo. Não é isso que estamos procurando? Então, vamos olhar na questão. Ó, o vice-corregedor regional sentará na primeira cadeira à direita do vice-presidente judicial. Letra A ficou prejudicada porque não é à direita do vice-presidente judicial, e sim do administrativo. Então, vamos ver a letra B. O vice-corregedor regional sentará a primeira cadeira à esquerda do vice-presidente judicial. Não, é à direita do vice-administrativo, então não marco a letra B. Vamos ver a letra C, deixa eu botar um pouquinho para cima, que a minha careca está atrapalhando aqui. Então, letra C. O corregedor regional sentará na primeira cadeira à direita do vice-presidente administrativo. Ó, tá aqui a nossa resposta certa, conforme o artigo 8º, parágrafo 1º do nosso regimento. Agora vamos ver o que tem de errado nos outros. O corregedor regional sentará a primeira cadeira à esquerda, está errado, e o corregedor sentará a primeira cadeira à direita do vice-presidente judicial, está errado. Então, meus amigos, só posso marcar a nossa letra C com a resposta certa, nos termos do nosso artigo 8º, parágrafo 1º. Então, meus amigos, mais uma questãozinha respondida, letra C. Como eu disse, é uma coisinha chata? É uma decorebinha chata? É um pouquinho chatinha, né? Pois é, mas é o que nós temos que estar decorando. Não podemos estar vacilando. Quando a gente menos espera, cai uma questãozinha que é uma decoreba chatinha. Eu sempre falo, não existe conhecimento fácil ou conhecimento difícil. Existe conhecimento que a gente não tem. E se a gente tem esse conhecimento aqui, às vezes só da gente fazer um mapa mental das sessões, a gente já resolve qualquer questão de prova. E essa questão caiu, se eu não me engano, na prova de analista aqui do TRT do Rio Grande do Sul. Portanto, a FCC gosta de cobrar a organização das cadeiras das sessões dos tribunais. Então, vencemos mais uma questãozinha. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 5, que vai falar agora... vamos ver aqui, ó. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos desembargadores do Tribunal.
Suas sessões serão dirigidas pelo presidente. E nos casos de impedimento, sucessivamente. Então, eles querem que, nos termos do nosso regimento interno, a gente coloque para a resposta certa para verificar como que nós estaremos sucedendo a ausência do nosso presidente por causa de casos de impedimento. Quando eu começo a trancar a língua, é melhor eu tomar uma água. Então, ó, casos de impedimento sucessivamente. Então, lá vou eu. Primeiro, pelo vice-presidente judicial... já parei de ler. Olha só. Lá na nossa aula de regimento interno, eu falei o seguinte, ó, gente, baita questão de prova, mas para a gente não se confundir, vamos lembrar do abecedário. Como assim abecedário? Ué, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, na sucessão do nosso presidente, o primeiro que vai assumir será o vice-presidente administrativo, porque começa com A. Somente na ausência do nosso vice-presidente administrativo, assume o nosso vice-presidente judicial. Daí, depois, se for o caso, o corregedor, depois o vice-corregedor e depois, se for o caso, o nosso desembargador mais antigo. Essa é a ordem sucessória prevista no artigo 17 do nosso regimento. E eu matei essa letra A como alternativa errada, porque falou direto no vice-presidente judicial, eu lembrei do abecedário. Então a letra A eu não marco nem a pau, Juvenal. Estou fora da letra A. Vamos ver a letra B, ficou mais fácil ainda. Já está falando em corregedor regional, então está muito fácil. Letra C, mais fácil ainda, falando em desembargador mais antigo. Esse cara aqui é o último a suceder o nosso vice-presidente. Ele só vai assumir se todos os 5 cargos de direção estiverem ausentes. Então, não posso marcar. Depois, letra D, desembargador mais antigo. E, por fim, deve ser a letra E, pelo vice-presidente administrativo. Depois, pelo vice-presidente judicial. Depois pelo corregedor regional, depois pelo vice-corregedor regional ou, por fim, pelo desembargador mais antigo e elegível em exercício. Então, nos termos do artigo 17, vou botar um pouquinho para cima para minha cabeça não atrapalhar, nos termos do artigo 17 está exatamente aqui a ordem sucessória tendo a previsibilidade de ausência do nosso presidente, nos termos do artigo 17 do regimento interno. Então, mais uma questão vencida, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 6. Essa aqui parece fácil, né? Ah, parece fácil, pois eu vou confidenciar uma coisa para vocês, tá? Questões curtinhas aqui me dão um frio na barriga. Questão maior, às vezes é difícil para a banca colocar alternativas que nos enganem, porque sempre tem palavras que a gente lembra no momento do nosso estudo. Agora, quando a questão é curtinha assim, eu me arrepio com as questões. Então lá vou eu. Nos termos do regimento interno TRT 15, não comporá o órgão especial. Então lá vou eu. O presidente do TRT 15, esse compõe. O vice-presidente, esse não compõe. Não, esse não compõe. Por quê? Porque nos termos do artigo 21A do regimento, o órgão especial é composto do presidente, mais os 12 desembargadores mais antigos, mais 12 desembargadores eleitos pelos seus pares. Simples assim. Querem verificar? Vamos dar uma olhada aqui no nosso materialzinho do pré-prova. Vamos achar aqui o artigo 21. Ó, fala do órgão especial. Deixa eu só centralizar para vocês que estão em casa. Tá aqui, ó. O órgão especial é composto pelo presidente do tribunal, além de 12 desembargadores mais antigos e 12 desembargadores eleitos na forma do artigo 21b, facultada a renúncia até o momento da eleição. Então, aquela questão é curtinha, é facilzinha, mas tem uma baita de uma pegadinha aqui, né? Baita pegadinha, porque ela não copiou exatamente o teor do artigo 21. Ela simplesmente fez a gente raciocinar. Então, ó, o presidente obviamente está lá, o vice-presidente não está lá, o desembargador mais antigo está lá, inclusive o desembargador mais antigo e os 11 mais na sequência aí da antiguidade estão lá. Daí aqui vão ter na letra D os 12 desembargadores eleitos pelos seus pares e, por fim, os desembargadores mais antigos, os 12. Então, a questão 6, só posso marcar a letra B. Mas vejam, a questão mais curtinha até aqui, em tese, foi a mais difícil, né? Foi a que não copiou o cópia de artigo, foi a que fez a gente pensar, foi a que fez a gente raciocinar. Então, tá certo o meu medo quando aparecem questões curtinhas. Querem ver uma questão curtinha? Vamos imaginar uma questão curtinha. Que cai, de repente, em provas que cai direito do trabalho, por exemplo. Marque o prazo geral de recurso do direito do trabalho. Letra A, 3 dias. Letra B, 5 dias.
Letra C, 8 dias? Letra D, 10 dias? Ou letra E, 15 dias? Putz, se o cara não sabe que o prazo geral é 8 dias, ele se atrapalha nessa questão, né? Então, questões com alternativas curtinhas são as piores, pelo menos para mim são as piores. Então, me parece que até esse momento a questão de número 6 foi a mais difícil da nossa noite de hoje. Vamos ver a nossa questão de número 7 agora. Questão de assertivas. Bom, eu não vou pegar ela impressa, eu vou marcar aqui, estou gostando de ler, marcando assim, ó, porque eu vou marcando na medida que eu vou lendo, ó. Nos termos do regimento interno da RT15, no que tange ao órgão especial, analisa as assertivas. Opa, se está pedindo para analisar as assertivas, eu já vou lá no fim ver o que ele quer. Então, ó, estão corretas somente as seguintes assertivas. Ah, interessante, estão corretas. Mais uma vez eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo as assertivas e vou destacando as que eu tenho certeza que estão erradas ou certas, certo? Então, lá vou eu. Começando pela primeira, voltando aqui. Como ficou ruim essa questão, porque ficou uma parte numa página, outra na outra, mas não tem problema. Ó, os desembargadores candidatos à eleição deverão manifestar por escrito a sua candidatura no prazo de até 10 dias da data da eleição. Tá certo essa aqui, essa aí vai estar ali pelo artigo 21. Será que eu botei no pré-prova essa aqui, ó? Vamos ver. Tá aqui, ó. É artigo 21b, parágrafo 1º, copiado, ó. Os desembargadores candidatos à eleição deverão manifestar por escrito sua candidatura no prazo de 10 dias da data da sua eleição. Então, essa primeira vai estar certa. Se a primeira está certa, vamos ver as alternativas. Ó, eu já elimino a B e já elimino a D. Então, eliminei duas, mas eu vou precisar saber a 2. Então, lá vou eu verificar a 2. O mandato será de 2 anos, permitido uma recondução para os membros eleitos, salvo se não houver candidatos inscritos em quantidade suficiente. Bom, essa aqui vai estar pertinho ali onde nós acabamos de ver no nosso material do pré-prova, né? É o parágrafo 2º no nosso artigo 21b. Então, tá aqui, tá certa a 2. Se a 2 está certa, vamos ver se a gente já sabe a resposta. A 1 e a 2 a gente sabe que está certa. Então, a B eu já risquei, a C eu já risquei e a D eu já risquei. Essa questão aqui, se nós não soubermos todas, nós nos atrapalhamos. Porque se nós não soubermos a 3, a gente sempre vai ficar na dúvida entre A ou a letra E. Então, aqui eu tenho que saber. Assertiva de número 3, não tenho chance de acertar sem saber. Então, lá vou eu. Para as deliberações do órgão especial, exigir-se-á quórum de 14 desembargadores, deduzidos os afastamentos legais e regimentais. Essa questão também vai estar lá no artigo 21D. Eu não lembro qual é o artigo, deixa eu ver se... tá aqui, ó. Artigo 21D. Para deliberações do órgão especial, exigir-se-á quórum de 14 desembargadores, deduzidos os afastamentos legais e regimentais. Até coloquei ali uma foto representando os 14 desembargadores. Então, a 3 estando certa, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a coisa mais corajosa que um concurseiro pode fazer na hora da prova. Marcar que todas estão corretas. E isso aparece, hein? FCC gosta desse tipo de questão. Marcar todas que estão corretas é a atitude mais corajosa dos concurseiros. Por quê? Porque eles sempre pensam que isso tá muito difícil, que deve ter algum equívoco e acaba tentando chutar outra alternativa. Então, se você tiver certeza absoluta, como nós tivemos aqui, marca a letra E sem medo de ser feliz, certo? E a FCC gosta... Desculpa. A FCC gosta desse tipo de questão, então muito cuidado. Próxima questãozinha, a questão de número 8. Fala assim, ó. Eu já ia pegar o material impresso, olha o vício. Nos termos do regimento interno TRT15, será uma competência do vice-presidente administrativo, letra A, presidir as sessões do Pleno? Nossa, um pouquinho. Presidir as sessões do Tribunal Pleno é competência do presidente do tribunal, não do vice-presidente. Então, a letra A eu não vou marcar. Ai, professor, mas eu fiquei com medo, eu acho que eu vou marcar essa letra A. Não, pode marcar, mas essa não é uma competência originária do vice-presidente administrativo. O vice-presidente até pode assumir a presidência da sessão do Tribunal Pleno, desde que o nosso presidente esteja impedido, conforme nós vimos até numa questão ali atrás. Então, a letra A não é uma competência originária do vice-presidente administrativo. E no nosso curso eu dei para vocês
quais são as competências do vice-presidente administrativo e do vice-presidente judicial que nós precisamos decorar para acertar 100% dessas questões. Então, a letra A eu não marco. Letra B, realizar inspeções e correções às dependências do tribunal. Ah, essa aqui eu posso marcar, né? Não posso marcar. Por quê? Porque inspeção e correção é competência do corregedor. Tá? E corregedor, meus amigos, ele cuida também do primeiro grau. Ele não vai fazer isso nas dependências do tribunal. Então, essa letra B aqui não vai ter nada parecido no regimento. Isso aqui foi invenção da FCC. Então, vamos ver a letra C, realizar a distribuição dos feitos. Posso marcar que é uma competência do nosso vice-presidente administrativo? Olha só, os feitos são processos. São processos judiciais. Então, se são processos judiciais, não fica com um sentimento assim que seria uma competência melhor cuidar dos processos um vice-presidente judicial? Então, a distribuição dos feitos é uma competência do vice-presidente judicial, não do vice-presidente administrativo. Não concordam comigo? Então, concordem, porque é assim. Querem ver no nosso regimento? Ó, aqui nós temos a competência do vice-presidente administrativo. E logo depois, ó, eu até destaquei no pré-prova quais as competências que você precisa decorar, que são só duas. E depois eu tenho a competência do vice-presidente judicial. E eu destaquei no pré-prova qual é a única competência dele que você precisa decorar. Então tá aqui, ó, a distribuição dos feitos. Por quê? Porque ele cuida dos processos. E distribuição dos feitos é processo. Então quem vai ajudar vai ser o nosso vice-presidente judicial. Se é o vice-presidente judicial e eu estou procurando uma competência do vice-administrativo, a letra C eu não posso marcar. Então eu fujo da letra C. Vamos ver a letra D. Presidir as sessões de julgamento da sessão de dissídios coletivos na ausência do presidente do tribunal. Opa! Aqui está uma outra competência do nosso vice-presidente judicial, porque está cuidando dos processos. Então, não posso marcar essa letra D. Então, vou ver a letra E. Atuar como relator nos recursos administrativos dirigidos ao Tribunal Pleno e ao órgão especial nos processos da mesma natureza cujas decisões sejam da competência privativa dos colegiados. Ah, essa aqui é uma competência desse nosso vice-presidente. Querem ver? Vamos voltar aqui. Está aqui, ó. Artigo 24, inciso 2. Atuar como relator nos recursos administrativos dirigidos ao Tribunal Pleno e ao órgão especial nos processos da mesma natureza cujas decisões sejam da competência privativa dos colegiados. Ai, professor, mas que coisa mais chata isso! Eu errei essa questão! Não pode ter errado essa questão. Não pode ter errado essa questão e eu te provo que você não poderia ter errado essa questão. Porque fala, como relator dos recursos administrativos, olha a palavra-chave. Eu estou procurando o quê? Competência do vice-presidente administrativo, olha a palavra-chave. Administrativo com administrativo. Então não tem como errar. Eu poderia acertar essa questão sem ter os demais conhecimentos, só por óbvia dedução. Então essa não dá para errar. Alguns vão dizer, professor, mas eu errei, me desculpa. Não precisa me desculpar. Porque agora é o momento de errar. Agora, se for o caso, é o momento da gente estar se equivocando, mas pegando o raciocínio para chegarmos na prova e detonar a FCC e garantir a nossa vaga no TT15. Então, não caiam nessa pegadinha de achar que quando a esmola é demais, o cego desconfia. Talvez alguns de vocês tenham feito e pensado, não, vice-presidente administrativo, atuar como relator dos recursos administrativos, isso aqui é muita esmola, não deve ser essa a resposta certa. Mas era a resposta certa. E olha só o que aconteceu, tá? Teve uma ocasião aqui no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul que eu tratei da legislação institucional do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tá? E dentro dessa legislação institucional aparecia assim, ó, tira um pouco a prova da tela aí, o pessoal tá meio cansado. Aí, ó, pronto, dá uma arejada aqui. Então, olha só, dentro da legislação institucional do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tinha as competências do procurador de fundações do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Daí caiu a questão, falando assim, ó, marque uma alternativa que traga uma competência do procurador de fundações do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Daí tinha lá as alternativas, se não me engano, a resposta foi letra D, que falava cuidar das fundações, ponto. Tu vai pensar o quê? Não tem como errar essa! Essa aqui, mesmo quem não estudou, chutaria. Mas um monte de gente errou.
A galera olhou e falou assim, não, mas o professor, não tinha como, né? Procurador de fundações, com dadas fundações, era uma pegadinha muito óbvia da banca, que na época, se não me engano, era Instituto AOCP, nem era FCC. Mas era muito óbvia a pegadinha, eu chutei qualquer uma das outras, menos essa. Pois é, você ficou acreditando que quando a esmola é demais, o cego desconfia. Mas esse pensamento não pode pulular na sua mente. Por quê? Porque se você fez o curso comigo e eu gritei para vocês todas as respostas certas no decorrer dos nossos encontros, certamente quando você chegar na hora da prova, você vai saber a resposta certa. E você sabendo a resposta certa, o que vai acontecer? Você pode pensar que a esmola é demais, o cego desconfia. Daí você sempre vai marcar a errada. Então tira da sua cabeça esse negócio de sendo esmola demais o cego desconfia. Não desconfie, porque você sabe a resposta certa, você sabe marcar corretamente e você está apto a garantir a sua vaga no seu concurso. Então, tire de dentro de vocês essas neuras aí e vão com tudo, com total conhecimento e sabedores que a gente sabe que o pessoal pensa assim de forma equivocada, mas nesses encontros a gente tenta tirar esses vícios aí para que todos os concurseiros consigam sucesso aqui nas provas que estão realizando, certo? Continuando, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 9, olha só. Nos termos do regimento interno do TRT-15, marque uma alternativa que não traga uma competência do corregedor regional. Ah, moleque! O que ele quer agora? Basicamente, ele quer que eu marque a alternativa errada. Porque ele quer que eu marque uma competência que não é do corregedor. Ou seja, se eu tenho 5 alternativas, 4 competências serão do corregedor, uma não será. Então, basicamente, eu estou procurando uma alternativa errada. Mas vejam que é uma questão bem chatinha, né? Uma pegadinha bem interessante essa aqui. Então, lá vou eu, olha só. Letra A. Não compete ao corregedor substituir o presidente no caso de férias, licença, nos impedimentos ou nas ausências ocasionais. Eu estou achando que não compete ao corregedor mesmo, hein? Eu já estou achando que já é a letra A a resposta certa. Porque acabamos de fazer uma questão falando que quem substitui é pela ordem alfabética. Então vai ser o vice-presidente administrativo, na falta desse o vice-presidente judicial, na falta desse o corregedor, na falta desse o vice-corregedor, na falta desse o desembargador mais antigo. Então eu acho que já é a letra A, mas eu não vou marcar correndo. Eu vou ver as demais alternativas. Letra B. Exercer uma vez por ano e sempre que necessário correição ordinária nas unidades da primeira instância. Bom, correição vem do termo corregedor. Então, obviamente, isso aqui é competência do nosso corregedor. Correição, corregedor. É mais ou menos como o procurador de fundações, cuida das fundações. Uma palavra atrai a outra, então não dá para errar. Vamos ver a letra C. Exercer correição extraordinária ou inspeção. Inspeção, correição são palavras que atraem a competência do nosso corregedor. E ele quer que eu marque uma alternativa que não traga uma competência do corregedor. Então, eu não vou marcar essa. Pode parar. Vamos ver a letra D. Apreciar os pedidos de providências. Sim, de repente, alguém faz alguma denúncia, alguma irregularidade junto a alguma vara do trabalho. Então, o nosso corregedor precisa apreciar os pedidos de providência. Então, é coisa de corregedor. Mas, enfim, vamos lá. Ver a letra E. Processar contra ato ou despacho de juiz de primeira instância a correição parcial requerida pela parte e, se admitida, julgá-la no prazo de 10 dias após a instrução. Bom, isso aqui também é corregedor. Fala correição, não tem como errar. Eu só posso marcar aqui a minha letra A. Vamos dar uma olhada no nosso pré-prova, vamos fazer uma cola. Pô, já está até na tela, ó. Compete ao vice-presidente administrativo substituir o presidente no caso de férias, licenças e nos impedimentos ou nas ausências ocasionais. Vamos voltar lá na questão. Substituir o presidente no caso de férias, licença, nos impedimentos ou nas ausências ocasionais. Então ficou sem graça. Essa 9 aqui só pode ser a letra A nos termos do artigo 24, inciso 1º, que acabamos de ver ali no nosso material do pré-prova. As competências do nosso corregedor vão estar mais para frente, vão estar lá pelo artigo 29 do regimento. Mas a dica que eu dei na aula foi o seguinte, falou em correição, falou em inspeção, gente, é óbvio que é competência do nosso corregedor, não tem erro. Dentro aqui das competências dos nossos corregedores, o que a gente tem que ficar atento são duas competências que confundem a competência do corregedor e do vice-corregedor.
Então, como eu sei que você fica ansioso e para não perder o gancho, eu te mostro aonde estão essas pegadinhas. Deixa eu achar aqui a competência do nosso corregedor. Ó, compete ao corregedor. Então, no nosso material, o que eu fiz? Eu deixei em negrito aquela competência que poderia te confundir. Então, onde vai estar em negrito, onde vai estar, cadê? Tá aqui, ó. Compete ao corregedor emitir parecer nos processos de vitaliciamento de juízes. Alguns vão pensar, professor, mas isso é óbvio que é competência do corregedor, porque o nosso corregedor cuida do primeiro grau. E os juízes, quando estão em processo de vitaliciamento, eles são juízes substitutos. Eles sempre trabalham em primeiro grau, então é óbvio que ele vai emitir parecer nos processos de vitaliciamento. Beleza? Show de bola o seu raciocínio. Só que aqui no TRT15, nós temos a figura do vice-corregedor. Do vice-corregedor. E olha a competência do vice-corregedor. Tá aqui, ó, tá no artigo 31 e eu destaquei em negrito qual a que confunde. Onde que tá em negrito? Ó, acompanhar no âmbito da corregedoria regional o processo de vitaliciamento do magistrado em estágio probatório. Então, o nosso vice-corregedor acompanha o estágio probatório e o corregedor titular emite parecer sobre o estágio probatório. Então, dentro da competência dos dois corregedores, o corregedor e o vice-corregedor, essa seria a única pegadinha que você deveria decorar e por isso que está em negrito no nosso material, porque eu sei que é aqui que a FCC ataca. Mas, tirando isso, não tem nenhum tipo de pegadinha. Eu posso voltar aqui para a questão 9, certamente a letra B, a letra C, a letra D e a letra E serão competências do nosso corregedor. Então, só posso marcar como algo que não é competência do corregedor, a letra A mesmo, sem dificuldade aqui, essa questão de número 9. Na verdade, sem dificuldade em termos, né? Se a gente não tem o nosso conhecimento, se a gente não dá aquela estudada, se a gente não lê o nosso regimento, se a gente não tem o curso, a gente pode encontrar alguma dificuldade. Mas depois que a gente abre a nossa cabeça, as dificuldades vão se diluindo, igual um açucrinha na água, desaparecem. Continuando, vamos para a questão de número 10. Agora, já me arrepiei. Questão curtinha, apareceu inteira na tela aqui. Ai, moleque, eu tenho medo de questão curtinha. Então, vamos ver. Nos termos do Regimento Interno TRT15, aprovar, quando não previsto em lei, os modelos de livros e formulários dos serviços de primeira instância será uma competência do... agora, lendo a competência, acabou-se a dificuldade. Acabou-se a dificuldade. Até porque a gente acabou de passar os olhos na figurinha do cara, né? Acabamos de conversar sobre o corregedor. E outra coisa, tem uma dica, ó, primeira instância, quem cuida da primeira instância é o corregedor. Então a letra A vai falar em presidente? Não. O vice-presidente administrativo ajuda o presidente a administrar, então ele não vai fazer isso. O vice-judicial cuida dos processos, então ele não vai fazer isso. O desembargador mais antigo nem tem competência dele no nosso regimento, então a resposta só pode ser a letra E, competência do corregedor. E se eu voltar lá no nosso material, eu aposto que eu vou encontrar essa questão lá naquele artigo 29 da competência do nosso corregedor. Vamos ver? Ó, esse aqui é o artigo 31, que é a competência do vice. Vamos ver a competência do corregedor, tá? Essa aqui, ó. Deixa eu botar rapidão aqui, ó. Competência do nosso corregedor. Agora vamos procurar um que fala aprovar. Tá aqui, ó. Artigo 29, inciso 11. Aprovar, quando não previsto em lei, os modelos de livros e formulários dos serviços de primeira instância. Então, meus amigos, está aqui sem dificuldade. Questão de número 10, só posso marcar a letra E nos termos daquele artiguinho que acabamos de ler, que é o artigo 29, inciso 11, né? É isso, né? Artigo 29, inciso 11. É isso aí. Então, letra E na nossa questão de número 10. Questão de número 11 na tela. Ai, meu Deus, outra questão curtinha. Eu não gosto de questão curtinha, mas enfim, como são questões de regimento, eu acho que com o nosso esquema que eu dei de organização no decorrer das aulas, você vai conseguir passear por essas questões. Então, lá vou eu. Nos termos do Regimento Interno TRT15, acompanhar no âmbito da Corregedoria Regional o processo de vitaliciamento do magistrado em estágio probatório será uma competência do... Estraguei a surpresa dessa questão quando fizemos agora há pouco esse comentário sobre as competências do corregedor que nos confundem. Porque lembrem, o corregedor titular, o corregedor regional, ele emite um parecer sobre o vitaliciamento. Quem acompanha é o vice-corregedor. Então ficou sem graça. Qual vai ser a resposta certa? Letra E, vice-corregedor, nos termos do artigo 31, inciso 8º do nosso regimento. Mas cuidem, vejam o quanto
nós estamos visualizando exatamente as pegadinhas da FCC para você. Então, como eu disse, pode ser um pouquinho chato? Ah, é um pouquinho chato, beleza? Mas é o que cai na prova, então nós vamos devorar esse conhecimento, porque eu quero ser um servidor público federal, eu quero ser muito bem estabilizado, muito bem remunerado, muito bem alimentado. Então, eu sabendo isso, eu garanto que eu terei a minha aprovação e a minha vaga. Então, bora pra cima! Próxima questãozinha, a questão de número 12. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um Enter aqui para ficar tudo numa mesma página. Não estou gostando dessas questões em páginas diferentes. Olha que legal. Agora ficou melhor. Depois, quando eu for ler a letra D, eu tiro a minha cabeça da frente, ó, que a minha cabeça está bem na letra D aqui. Mas depois eu vejo isso, certo? Então, lá vou eu. Questão de número 12 fala assim, ó. Nos termos do regimento interno do TRT 15, a correição parcial, letra A, é o recurso mais utilizado nos tribunais. Não, né? Inclusive, na aula eu falei, gente, qual é o recurso mais comum, mais vagabundinho nos nossos tribunais? Aquele recurso que todo mundo tem um monte para julgar, os desembargadores precisam estar lá nas câmaras, nas turmas julgando, porque eles são de montão. São os recursos vagabundinhos, ou seja, os recursos ordinários. Recurso ordinário já tem esse nome, porque ele é ordinário, vagabundinho. Então, é o recurso mais comum nos tribunais. Eu não posso dizer que é a correção parcial. Então, a letra A é a errada. Vamos ver a letra B. Cabe para revisão das decisões judiciais diversas. Não. Na verdade, a correção parcial vai caber quando nós não tivermos um recurso específico. Então, por exemplo, teve uma sentença de primeiro grau, quero recorrer. Bom, recurso ordinário é o recurso padrão, no prazo de 8 dias. Mas eu perdi o meu recurso ordinário lá no TRT, eu quero recorrer para o TST. Bom, recurso de revista seria o terceiro grau desse recurso, caso você tenha transcendência, tenha uma série de elementos para poder ter o seu recurso de revista julgado. Então, eu não posso dizer que a correção parcial cabe para decisões judiciais diversas, bem pelo contrário, ele só cabe quando eu não tenho recurso para impetrar, certo? Então, a letra B eu não vou marcar. Deixa eu ver a letra C. Não havendo recurso específico, é cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual, ação ou omissão que importe em erro de procedimento. Tá certo essa aqui. E esse conhecimento vai estar ali pelo artigo 35 do nosso regimento interno. Vamos procurar o artigo 35. Esse aqui é o artigo 31, o artigo 34. Tá aqui, ó. Artigo 35. Reclamação correcional. A correção parcial, não havendo recurso específico, é cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual, ação ou omissão que importe erro de procedimento. Está aqui na tela. Então, meus amigos, certamente a letra C será a nossa resposta certa nos termos do artigo 35 do nosso regimento. Mas eu não marco correndo, vamos ver o que tem de errado nos outros. A letra D está muito parecida. Não havendo recurso específico, é incabível para corrigir erros, abusos, atos... já parei de ler. A diferença está aqui, ó. A letra D fala em incabível e, obviamente, ele é o recurso cabível. E, por fim, letra E fala não está previsto no TRT 15. Acabamos de ver artigo 35 do Regimento Interno trazendo esta previsão para o TRT 15. Então, a letra E certamente está errada. Nessa questão de número 12, só posso marcar a letra C, que está de acordo com o artigo 35 do Regimento Interno. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 13. Deixa eu virar minha folhinha aqui, questãozinha de número 13. Deixa eu botar na tela. Agora sim. Questão de número 13. Nos termos do regimento interno do TRT 15, a seção de dissídios coletivos SDC é, letra A, constituída de 14 desembargadores. 14 desembargadores? Vamos dar uma colada nessa questão, porque aqui nós temos que decorar o número da seção de dissídios coletivos, nós temos que decorar o número da primeira da primeira e segunda seção de dissídios individuais, da terceira seção de dissídios individuais. E essa SDC, ela tem 15 desembargadores e vai estar lá pelo artigo 46, mas eu não vou marcar correndo. Eu vou procurar aqui no nosso material, onde que vai falar, seção de dissídios coletivos, tá aqui, ó, bem em cima do meu cabeção, desse lado aqui, ó, ali, ó, aqui, ó, 15.
Então é constituída por 15 desembargadores, será dirigida pelo presidente do tribunal, a quem incumbirá conciliar e instruir os dissídios originários de revisão e, na sua ausência, pelo vice-presidente judicial, substituído pelo desembargador mais antigo da sessão, quando ambos estiverem ausentes. Então, essa aqui, inclusive, já apareceu antes. Eu falei que para substituir na SDC tinha que ser o vice-presidente judicial, pois ele auxilia o nosso presidente nos processos. Então, a questão que nós estamos resolvendo, que é a questão de número 13, eu não posso marcar a letra A, porque a SDC é composta de 15 desembargadores. Letra B. Será dirigida pelo desembargador mais antigo? Não. Acabamos de ver que ela é presidida pelo presidente, que será substituído pelo vice-presidente judicial. Então, não marco a letra B. Vamos ver a letra C. O órgão a quem incumbirá conciliar e instruir inspeções e correções. Não. Inspeção e correção é coisa de corregedor, não tem nada a ver com a sessão de dissídios coletivos. Então a letra C está errada. Vamos ver a letra D. Será dirigida pelo vice-presidente judicial. Não, acabamos de ver que o vice-presidente judicial substitui o presidente. Então a letra D está errada. Então só pode ser a letra E. A sessão funcionará com a presença de mais da metade dos desembargadores que a integram, deduzidos os afastamentos legais e regimentais. Havendo necessidade para a composição do quórum, será convocado o desembargador ou juiz substituto no tribunal. Será que é essa que está certa? Vamos conferir no nosso regimento. Então aqui está a composição, não haverá distribuição dos processos. Está aqui, ó, artigo 46, parágrafo 2º. A sessão funcionará com a presença de mais da metade dos desembargadores que a integram, deduzidos os afastamentos legais e regimentais. Havendo necessidade para a composição do quórum, será convocado o desembargador ou juiz substituto do tribunal. Beleza? Matamos. Artigo 46, parágrafo 2º, informa que na questão de número 3 eu só posso marcar a letra E de esta é a certa. Então essa será a nossa resposta certa. Deixa eu tomar um golinho d'água. Questão de número 14. Ah, meu Deus do céu, questão de número 14 é a típica questão que eu tenho pavor. Eu odeio decorar essa numeração. Mas enfim, lá vou eu. Olha só. Flávia é a advogada trabalhista e perguntou a Pedro, especialista em regimentos internos, putz, sobrou para mim, quantos membros possuem a primeira, a segunda e terceira sessões de dissídios individuais? E ele respondeu que elas são compostas de letra A, 11, 12 e 13 membros respectivamente. Tá errada essa. E essa questão aqui é super legal, porque lá no TRT 12, por exemplo, que foi a última prova da FCC, nós tínhamos somente 2 sessões de dissídios individuais, somente 2 sessões especializadas, a numeração era diferente, então era tudo virado aqui, era tudo diferente. Então, a minha dica para você decorar é a seguinte, ó. Antigamente, no nosso TRT 15 de Campinas, nós só tínhamos as 2 primeiras sessões, só a primeira e a segunda. E elas eram compostas de 13 membros, certo? Depois, com o passar do tempo, eles criaram a terceira sessão. E eles pensaram o seguinte, 13 dá azar, 13 é fria, não está rolando com 13. Então, a nossa terceira sessão, nós não vamos botar 13, chega de 13. Daí botaram 14. Então, a primeira e a segunda são 13 e a terceira é 14. Querem ver? Nem vou procurar as alternativas, vou direto procurar as sessões, ó. Tá aqui, ó, artigo 48. As sessões especializadas em dissídios individuais, a primeira e a segunda, serão constituídas de 13 desembargadores. Tá? Até coloquei aqui um trevo de 4 folhas para dar boa sorte, porque 13 é o número do azar, né? Então coloca aqui uma boa sorte para nós. E se a gente não lembra desse 13 azarento aqui, a gente erra a questão. Só que daí, depois, quando eles criaram mais sessões, vamos achar que é a terceira sessão, ó, eles criaram a terceira sessão de dissídios individuais. Daí eles pensaram, não, chega de 13. Daí eles botaram constituída de 14 membros. Daí até coloquei de novo aqui a nossa foto com 14 membros para você lembrar dos 14 membros. Só que, infelizmente, o 13 aqui dominou, né? Então, o 13, ele mantém a composição da primeira e da segunda SDI. Então, a minha resposta tem que ser 13, 13 e 14. Agora sim, lembrando com vocês o número dos membros, eu vou procurar a alternativa. 12 na letra B, não. 13, 13 e 14 na letra C, sim. Essa vai ser a nossa resposta. A letra D fala 13, 14 e 15, não. E a letra E fala 14, 15 e 16, não. Então, na minha questão 14, só posso marcar a letra C de certa. E
pegar uma boa sorte aqui para acertar as questões que perguntarem para nós sobre a seção de dissídios individuais. Daí, nesse caso, se a gente lembrar do número do azar, que é o 13, acaba dando sorte para nós. Por isso que eu coloquei ali um trevinho para nos dar sorte. Continuando no nosso simulado, questão de número 15 na tela agora, fala assim, ó. Deixa eu marcar. Nos termos do regimento interno TRT 15, marque a alternativa que não traga uma competência da terceira seção de dissídios individuais. Parei de ler. O que acontece? Lá na aula eu expliquei para a galera, ó, a primeira e a segunda seção de dissídios individuais têm a mesma competência, é a mesma coisa, tá? Tanto é que elas estão no mesmo artigo. Já a terceira seção de dissídios individuais, ela foi criada depois com uma competência diferente, certo? E se a gente pegar o regimento, vai ter um monte de incisos que informam qual a competência dessas seções. Eu marquei para vocês quais são os incisos que eu preciso que vocês decorem. Então eu vou voltar aqui no nosso material, ó, essa aqui é a primeira e a segunda. Daí eu falei, ó, dentro dessa competência da primeira e da segunda, decorem os remédios constitucionais, habeas corpus e mandado de segurança e decorem os conflitos de competência entre os juízes de primeiro grau. Isso vai ser sempre da primeira ou da segunda. O regimento não vai diferenciar competência da primeira e segunda. Ele vai estar dando competência comum da primeira e da segunda. Só que no momento que eu vou para a terceira SDI, tá, que é composta de 14 membros, eu tenho a competência para ela, que são duas: ações rescisórias propostas contra as decisões de primeiro grau das câmaras e suas próprias decisões, e as ações cautelares preparatórias ou incidentais relativas aos feitos de sua competência. Até teremos outras competências aqui, só que as outras não importam. A que vão cair, a que fazem diferença são essas duas. Então, falou em rescisória contra as decisões do primeiro grau das câmaras ou suas decisões, ou ações cautelares, vai ser a terceira. Agora, falou dos remédios constitucionais ou dos conflitos de competência, vai ser a primeira ou a segunda. Com essa decoreba rapidinha que eu te expliquei agora, você consegue acertar aquela questão e uma possível questão do seu concurso. Então, vamos ver. Ele quer uma questão que não traga uma competência da terceira, tá? Ações rescisórias propostas contra as decisões de primeiro grau das câmaras e contra as próprias decisões. Ação rescisória é uma competência. Letra B. Ações cautelares preparatórias ou incidentais relativas aos feitos de sua competência. Bom, essa é uma competência também. Letra C. As exceções de incompetência que lhe forem opostas. Bom, todas as vezes que entrarem como exceção de incompetência contra uma seção, obviamente é ela que precisa julgar. Então, é competência dela. Letra D. Embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Embargos de declaração é quando a decisão traz uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. Então, obviamente, é uma competência da SDI 3, caso o acórdão seja dela. Se for um acórdão da SDI 1, a competência vai ser dela. Se for da SDI 2, a competência vai ser dela. Então, aqui eu não posso marcar que não é uma competência da SDI 3, porque é. E por fim, agora sim clareou, os conflitos de competência entre os juízes de primeiro grau. Bom, essa é uma competência da SDI 1 ou da SDI 2 e não é uma competência da SDI 3. Então, na questão de número 15, só posso marcar a letra E, de essa é a certa. Olha como foi eficaz o nosso pré-prova, olha como foi eficaz o nosso resumo, como foram eficazes os nossos encontros para acertarmos esse tipo de questão. E certamente será eficaz para acertar todas as questões de regimento interno. E de lambuja, hein, no nosso curso, nós temos totalmente de graça e de bônus o nosso Código de Ética dos Servidores da IT15. Ah, professor, me diz uma coisa, tu acha que vai cair uma questão de competência como essa questão de número 15 da nossa prova? Eu acho que sim, sabe por quê? Porque no edital do TRT15 não pediu para nós estudarmos todo o regimento interno. Pediu para nós estudarmos basicamente duas partes do regimento interno. A primeira parte que traz essa organização de competência e a segunda parte que é pequenininha que fala dos servidores. Então, diferente de outras provas como do TRT12, TRT9, TRT4, que a FCC mandou estudar todo o regimento, aqui eles pediram para estudar só essas partes de competência. Então, uma questão de competência é certo. Por isso que aqui no nosso simulado eu bati tanto na tecla de competência, porque eu sei o quanto é importante. Então, o que eu aposto na sua prova? Uma questão de organização do tribunal
e uma questão de competência. E a parte dos servidores, que eles falaram lá, que os servidores vão trabalhar 40 horas semanais, aquilo lá foi só para encher linguiça, não vai ter uma questão sobre aquele conteúdo, são só 3 ou 4 artigos, mas de qualquer forma está no nosso edital, e por isso que no curso eu tratei sobre eles. Mas aposto principalmente em organização e competência. E próxima questão agora, vejam, vencida a nossa questão de número 15, a questão de número 16, ela estará falando agora de organização. A competência está na 15. Agora, olha o que fala 16. Nos termos do regimento interno TRT 15, com relação às câmaras, marque a alternativa incorreta. A primeira, letra A. O tribunal compõe-se de 6 turmas julgadoras, integradas por todos os seus desembargadores, subdivididas em câmaras. Sim? Lembra que nós falamos, no decorrer da nossa aula, nós temos 55 desembargadores, certo? E daí nós temos 6 turmas. Cada turma é dividida por 2 câmaras. Então, a primeira e a segunda câmara estão na primeira turma. A terceira e a quarta câmara estão na segunda turma. A quinta e a sexta câmara estão na terceira turma, e assim sucessivamente. Até que a gente chega na sexta turma e ela é câmara única. Totalizando, portanto, 11 câmaras. 11 câmaras com 5 desembargadores cada câmara totalizam os 55 desembargadores. Esse conhecimento está lá no artigo 52 do nosso regimento interno, que eu vou procurar aqui no nosso material. Olha só, está aqui, ó, destacado, turmas e câmaras, tá? O tribunal compõe-se de 6 turmas julgadoras integradas por todos os seus desembargadores. Parágrafo 1º, poderão ser constituídas tantas câmaras quantas forem necessárias por deliberação do tribunal pleno. Parágrafo 2º, as câmaras serão designadas pelos primeiros números ordinais, sem dificuldade. Parágrafo 3º, cada câmara será composta por 5 desembargadores, observado o critério da antiguidade, e funcionará com 3 de seus membros, incluindo eventuais substitutos. Então, como eu disse, se são 11 câmaras com 5 desembargadores, totaliza os 55 desembargadores. Daí no parágrafo 7º, as 5 primeiras turmas serão compostas por 2 câmaras, e a sexta funcionará em câmara única. Então, basicamente, é 5 vezes 2 dá 10, mais a sexta turma, que tem a câmara única, dá 11. 11 vezes 5, 55 desembargadores. E por fim, alguém poderia pensar que o presidente e o vice não julgarão, mas eles participam para compor o quórum, está no parágrafo 8º. Ó. Os membros da administração integrarão as turmas e respectivas câmaras de origem, participando dos julgamentos quando necessário para compor o quórum. Então, o nosso presidente, o vice administrativo, o vice judicial, o corregedor e o vice-corregedor, eles até participam, mas só na falta de quórum. Como eles têm outros trabalhos extras, o regimento tentou proteger eles para eles focarem nos trabalhos extras deles. E daí eles só serão chamados se faltar o quórum. É o teor do nosso parágrafo 8º. Creio eu que com esse resumo aqui sobre as turmas, nós matamos aquela questão. Mas vou voltar nela e verificar qual é a alternativa incorreta. Essa letra A está certa, né? É o caput do artigo 52. Vamos ver a letra B. Poderão ser constituídas tantas câmaras quantas forem necessárias por deliberação do órgão especial. Opa! Aqui tem erro. O que tem de erro, professor? Tu acabou de ler. Ah, o meu olhinho pegou. Não é o órgão especial que cria as câmaras. Para eu criar mais câmaras, eu preciso criar mais cargos de desembargadores. E para eu criar mais cargos de desembargadores, eu preciso ouvir todos os desembargadores. Portanto, quem decide isso é o órgão pleno, não o órgão especial. Quem decide é o tribunal pleno, uma reserva de plenário. Vamos ver qual é o artigo que fala sobre isso? Está aqui, ó, o artigo 52, parágrafo 1º. Poderão ser constituídas tantas câmaras quantas forem necessárias por deliberação do tribunal pleno, não do órgão especial. Então, naquela nossa questão de número 16, eu peguei um erro na letra B. Então, acho que já é a letra B a resposta certa. Mas eu não marco correndo. Vamos ver as demais alternativas. Letra C. As câmaras serão designadas pelos primeiros números ordinais. Acabamos de ver ali o artigo 52, parágrafo 2º. Tá certo? Eu estou procurando a errada. Cada câmara será composta por 5 desembargadores, observado o critério de antiguidade, e funcionará com 3 de seus membros, incluídos os eventuais juízes substitutos. Tá certo? É o artigo 52, parágrafo 3º. E letra E. As 5 primeiras turmas julgadoras serão compostas por 2 câmaras e a sexta funcionará em câmara única. Tá certo? Artigo 52, parágrafo 7º, que acabamos de ler. Então, a única que está errada, e é isso que a questão 16 quer,
só pode ser a letra B. A letra B que vamos marcar, pois essa é a letra B de boa de marcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos. Baita questão essa 16 aqui. Achei bem interessante essa questão. E é uma questão que cobra a organização do tribunal lá no artigo 52, lá no meio do regimento, que eu aposto que os seus concorrentes vão cair igual dominó quando aparecer essa questão na prova. E você vai marcar com tranquilidade a resposta certa e garantir a sua vaga. Então, letra B é a nossa resposta. Vamos para a questão 17. Deixa eu só dar um enter aqui para ficar tudo na mesma tela, tá? Então, lá vou eu. Na questão de número 17 fala assim, ó. Mudou o conteúdo agora, tá? Acabaram-se as questões de regimento interno. Agora vai cobrar o código de ética. Vejam, nos termos do código de ética do TRT 15, marca a alternativa que não expressa corretamente um dos direitos dos servidores. Então, o que nós temos aqui no código de ética do TRT 15? Basicamente, nós teremos direitos, deveres, vedações, organização da comissão de ética. Então, é basicamente isso que nós precisamos visualizar dentro lá do nosso código de ética, certo? E dentro do nosso código de ética, deixa eu pegar aqui o nosso material do pré-prova, deixa eu chegar aqui no nosso código de ética, tá? Dentro do nosso código de ética, eu trouxe aqui as principais informações no nosso pré-prova, tá? Deletei artigos que nunca caem, mas trouxe sim os direitos que inicia no artigo 4º, trouxe os deveres que estão no artigo 5º, trouxe, tudo ilustrado, tá? Trouxe as vedações que estão no artigo 6º e depois das vedações nós vamos ter certamente, aqui nós vamos ter a composição da comissão de ética. Então é isso, os nossos direitos, deveres, vedações e a organização são os conhecimentos que nós precisamos levar conosco lá para a nossa prova do TRT 15, certo? Então, como essa questão de número 17 está pedindo sobre os direitos, né? Então, só posso voltar ali para o nosso artigo 4º, né? Os direitos estão no nosso artigo 4º. Deixa eu voltar aqui, artigo 4º. Dos direitos, São direitos de todo servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, trabalhar em ambiente adequado, Então, não vou ler aqui, eu vou direto para as questões e daí a gente comenta aqui, procura a alternativa nas questões, certo? Então, letra A. Primeiro, deixa eu só lembrar o que a gente está procurando. Marca alternativa que não expressa corretamente uns direitos, ou seja, estão pedindo para marcar a errada. Então, lá vou eu, agora sim. Letra A. Trabalhar em ambiente adequado que preserve sua integridade física, moral, mental e psicológica e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Acho que essa aqui é a cópia do artigo 4º, inciso 1º. Deixa eu ver. É a cópia do inciso 4, inciso 1º. Então, essa aqui eu não vou marcar. Vamos ver a letra B. Participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento pessoal. Então, graças a esse direito aqui, a gente tem direito ao invés de estar trabalhando, a gente vai malhar para desenvolvimento pessoal, a gente vai fazer curso de inglês para desenvolvimento pessoal, a gente vai fazer yoga para desenvolvimento pessoal, a gente vai fazer reiki para desenvolvimento pessoal, a gente vai fazer, pilates para desenvolvimento pessoal. Tá certo isso? Tá errado. O problema tá aqui, Não é desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento profissional. Quer ver? Vamos procurar. É meu direito participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional e não pessoal. Meu olhinho foi direto ali. Tá aqui, Então a letra B vai ser a nossa resposta, porque ele quer que eu marque a errada. Mas eu não vou marcar correndo. Eu vou ver as demais alternativas e encontrar onde está dito isso no Código de Ética. Então a letra C fala: ser tratado com equidade nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a ele inerentes. Onde que está isso? Está no inciso 3 do artigo 4º. Então, certinho, está copiado ali. Vamos ver a letra D? Estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões. Onde está isso? Está aqui, inciso 4 do artigo 4º. Copiadinho, não posso marcar a letra D, pois está certo. E por fim, letra E.
ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal que somente a ele digam respeito, inclusive médicas, ficando restritas somente ao próprio servidor e ao pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações. Então aqui está, deixa eu ver o sigilo está aqui, ó, inciso 5. Inclusive tem o desenho ali da moça tendo ciência da decisão, ou melhor, de informação sigilosa, né? E ela está apavorada, assim, ó. Mas enfim, tá certa, essa letra E é um dos nossos direitos. Então a única que está equivocada só pode ser a letra B. Essa aqui que eu vou marcar para acertar mais uma questão, agora não mais de regimento interno, mas sim do Código de Ética do TRT 15. Continuando, próxima questãozinha, a questão de número 18. Nos termos do Código de Ética do TRT 15, marque uma alternativa que traga corretamente um dos deveres dos servidores. Os deveres, nós já vimos, está lá no artigo 5º. Então, é o seu dever ser conivente com infração a este Código de Ética. Claro, pode marcar essa aí. Todas as vezes que algum colega seu descumprir o Código de Ética, você será conivente, você será cúmplice e você vai elogiar por ele estar descumprindo o Código de Ética. Tá certo isso? Claro que não, né? Tá uma viagem isso aqui. Na verdade, estamos na letra A lendo uma vedação. É vedado você ser conivente com infração a esse Código de Ética. É vedado, é proibido você ser cúmplice do seu colega. Então, a letra A, eu não vou marcar nem a pau. Deixa eu botar aqui na nossa apostila, equilibrando tela com a impressão, certo? Então, a letra A eu não marco nem a pau. Deixa eu ver a letra B. É seu dever usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa. Então, a pessoa vai lá querer saber de um processo, você tem dever, você tem obrigação de enrolar ela. Procrastinar significa atrasar, dificultar, impedir o acesso. Não, né? Tá errada essa letra B? Sim, tá errado. Isso aqui, na verdade, também é uma vedação. E essa questão aqui está imaginando uma questão de prova que é a cara da FCC, pois a FCC faz o seguinte, ó. Dentro do nosso Código de Ética, nós temos direitos, deveres e vedações. Eles colocam, por exemplo, marque uma alternativa que traga os deveres. Só que dentro das alternativas, 4 trazem vedações e só uma é a certa que fala um dever. Aqui, lendo comigo, parece fácil de fazer essa questão. Mas aquela pessoa que lê sem muita responsabilidade, só passa os olhos no Código de Ética, ela vai ler essa questão e vai pensar que todas as alternativas estão corretas, porque todas as alternativas são cópias de artigo. Só que a letra A e a letra B estão copiando incisos do artigo que fala das vedações. E eu preciso marcar, certo, a alternativa que me traga um dever que está no artigo 5º, que é o artigo dos deveres do nosso Código de Ética. Então a letra A e a letra B é cópia de vedação e não de dever. Então eu não vou marcar. Deixa eu ver a letra C. É meu dever apresentar prestação de contas sob sua responsabilidade no prazo determinado. Nossa, isso aqui tá top, hein? Topzinha essa aqui. Eu acho que eu já vou marcar a letra C. Mas eu não vou marcar correndo. Eu vou ler a letra D. Ver se faz sentido toda essa explicação que eu te passei, ó. É seu dever perseguir ou permitir perseguições por motivo de ordem pessoal. Claro, você pega o nosso sistema da Justiça do Trabalho, começa a perseguir todos os seus inimigos. Esse é o seu dever. Se você não fizer isso, você será demitido. Tá certo isso? Não, né? Não faz sentido. Na verdade, isso é uma vedação. Isso é proibido. Então, a letra D eu não posso marcar. Vamos ver a letra E? Letra E diz que é seu dever exercer a advocacia de forma direta ou mediante a prestação de auxílio. Até vou abaixar minha cabeça aqui para mostrar. Gente, isso aqui, ó, isso aqui não é um dever. Isso aqui é uma vedação. Quando você for empossado no seu concurso de técnico analista, você não pode exercer a advocacia. É vedado. Você pode até ter a sua carteira da OAB, mas você vai ter que suspender ela lá junto à sua unidade da Ordem dos Advogados do Brasil para poder ser um servidor público. Então, não pode exercer a advocacia. Então, ó, é vedado ser conivente por infração, é vedado usar de artifício para procrastinar, é vedado perseguir ou permitir perseguições e é vedado exercer a advocacia. O que ele quer que eu marque? Um dever. É meu dever apresentar prestação de contas sob sua responsabilidade por prazo determinado. Então, na questão dos 8, só posso marcar a letra C. Vamos procurar onde está essa resposta? Ó, aqui estão os deveres, tá? Aqui, ó, prestação de contas. Tem até um desenho ali, ó. É meu dever
apresentar prestação de contas sob sua responsabilidade no prazo determinado. Barbadinha. Aí está mais uma questão que, se cair para nós vamos passear por ela. Próxima questãozinha, questão de número 19 na tela. Vou colocar um Enter aqui, tá? Então, ó, agora sim, ó. Questão de número 19 na tela fala assim, ó. Nos termos do Código de Ética do TRT 15, marque uma alternativa que traga erroneamente uma das vedações dos servidores. Então, ele quer que eu marque a errada agora, erroneamente, certo? Então, vamos ver. Letra A. É vedado ausentar-se sob qualquer hipótese do seu local de trabalho no horário de expediente. Acho que já vai ser essa a resposta certa, tá? Mas eu não gosto quando a letra A é a resposta certa, porque estraga a surpresa. Alguns vão dizer, tá, professor, me explica por que tu acha que a letra A é a resposta certa? Pelo seguinte, ó, quando fala em ausentar-se sobre qualquer hipótese do seu local de trabalho, no horário de expediente, isso aqui está errado, porque não é sobre qualquer hipótese. A ausência que é vedada é aquela ausência injustificada. Porque eu posso estar ausente por motivo justificado. Por exemplo, fiquei doente. Por exemplo, estou de férias. Então, eu acho que já é a letra A a resposta certa. Mas eu não vou marcar correndo. Vamos verificar as demais alternativas. Vamos ver, é vedado divulgar ou facilitar a divulgação por qualquer meio de informações de caráter sigiloso. Sim, isso é vedado. Inclusive, se eu não me engano, essa mesma caiu ali na questão anterior. Então, essa é uma vedação, tá certo. O que mais que é vedação? Atribuir a outra em erro próprio. Sim, essa também é vedação. Não posso marcar essa como certa, porque isso é proibido. O que mais? Letra D. É proibido manter sob subordinação hierárquica cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau. Inclusive, já caiu essa aqui também, só caiu na parte do regimento interno quando trocaram 3º grau por 4º grau. Então, essa aqui está certa também. E por último, é vedado utilizar sistemas e canais de comunicação do tribunal para propagação e divulgação de notícias falsas, boatos, correntes, pornografia, não pode pornografia, propaganda comercial, religiosa ou político-partidária e outras assemelhadas. É claro que você não pode pegar o seu e-mail funcional e ficar passando fake news, boatos, correntes, pornografia, propaganda comercial, religiosa, político-partidária. O seu e-mail funcional é para você trabalhar e nada mais. Então, essa aqui é uma vedação, é vedado você utilizar esses sistemas para tudo isso. Então, certamente, a nossa resposta será a letra A. Vamos procurar o artigo que fala sobre essa vedação? Vamos procurar o artigo das vedações aqui. Cadê? Aqui, ó, das vedações, tá? Então, é vedado, por exemplo. É vedado praticar ou compactuar com ação ou omissão direta ou indireta ato contrário à ética ou interesse público. É vedado discriminar colegas. É vedado adotar conduta hostil. É vedado ser conivente com infração a este código. É vedado usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito. É vedado perseguir ou permitir perseguições por motivo de ordem pessoal. É vedado exercer a advocacia de forma direta ou mediante prestação de auxílio. É vedado alterar ou deturpar o teor de documentos. É vedado utilizar servidor do tribunal para atendimento a interesse particular. É vedado, obviamente, você apresentar-se embriagado ou sob efeito de qualquer substância ilegal no ambiente de trabalho. É vedado cooperar com qualquer organização que atente contra a dignidade da pessoa humana. É vedado ausentar-se injustificadamente do seu local de trabalho. Está aqui a palavra-chave, ó. Injustificadamente. Esse foi o elemento determinante para eu identificar que a letra A daquela nossa questão está errada. Então, na questão de número 19, o nosso gabarito certamente será a letra A, porque ele fala sobre qualquer hipótese. Daí, como eu já expliquei na ocasião da letra A na leitura, se eu tiver de férias ou de licença, obviamente eu não vou estar trabalhando, estarei ausente no horário de expediente. Então, letra A é a resposta certa. Vejam que essa questão 19 é exatamente o perfil da FCC. Misturar os deveres, as vedações, os direitos. Então, show de bola essa questão, a cara da FCC. Vamos para a próxima questão? Questão de número 20 na tela agora. Onde está a nossa questão de número 20 que não está na tela ainda? Olha ali, ó. Deixa eu marcar certinho, tá aparecendo lá, tá. Nos termos do Código de Ética do TRT 15, marque uma alternativa que traga corretamente uma informação sobre a Comissão de Ética. Cuidado, ele quer que eu marque a certa. Então lá vou eu, letra A.
A comissão será composta por um desembargador que a presidirá, um magistrado de primeiro grau, um servidor lotado em unidade de primeiro grau e um servidor lotado em unidade de segundo grau, sendo vedado o aumento de membros, tendo em vista o valor do gasto público. Opa! Aqui tem erro! Por quê? Na verdade, eu peguei 2 erros aqui. Primeiro, os membros da Comissão de Ética não recebem um centavo a mais por estar trabalhando na Comissão de Ética. Eles atuam de forma concomitante com as suas funções. Então, eu posso colocar quantos membros quiser, porque não vai ter elevado o valor do gasto público, já que eles não recebem nada. Só que tem um outro detalhe. A nossa Comissão de Ética no TRT 15 é a composição mais bizonha de todos os TRTs do Brasil. Porque além dessa galera que tem aqui, nós temos a possibilidade de colocar outros membros da Comissão de Ética. Como assim? Como assim? Não entendi, professor. Vai entender se nós lermos o artigo, olha só. O artigo 8º fala assim, ó. A comissão será composta por um desembargador, que a presidirá, um magistrado de primeiro grau, um servidor lotado em unidade de primeiro grau e um servidor lotado em unidade de segundo grau. Top, até aí tudo que nós vimos. Tendo a sua criação, composição e atribuições definidas em ato próprio. Daí na continuação, ó, até coloquei um desenho do boneco com dúvida ali, ó. Olha que viagem essa composição. O parágrafo 1º fala o seguinte, ó. A comissão deverá ter ainda em sua composição, obrigatoriamente, servidores e representantes da Assessoria de Gestão Estratégica, da Escola Judicial, da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Saúde, indicados pela presidência do tribunal. Ou seja, é uma galera essa comissão, é uma galera. E aquela afirmação da letra A diz que é vedado o aumento do número de membros. Ele falou que são esses membros aqui e fechou. E daí isso colidiu diretamente com o parágrafo 1º do nosso artigo 8º. Então a letra A está errada, não posso marcar. Eu preciso procurar a alternativa correta. Então eu fujo da letra A. Vamos ver a letra B? Os integrantes da comissão exercerão mandatos de 2 anos, vedada a recondução. Não, não é vedada a recondução. É permitida uma recondução. Onde está isso? Aqui, no parágrafo 2º. Então é admitida uma recondução. Não posso marcar a letra B. Vamos ver a letra C. No caso de desvio ético de componente da comissão, o presidente do tribunal aplicará a pena de advertência como competência privativa. Não. No caso de desvio ético, o que vai acontecer? Está no artigo 10, ó. No caso de desvio ético de componente da comissão, o presidente do tribunal designará a comissão de ética especial para analisar o desvio ético do nosso titular da comissão. Então, aquela letra C está errada. Vamos para a letra D. Os integrantes da comissão desempenharão suas atribuições concomitantemente com a dos seus respectivos cargos. Tá certo. Acabei de explicar isso no comentário da alternativa A. Letra E. Além da remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na comissão de ética, os mesmos serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional do servidor. Além da remuneração, também no comentário da letra A eu disse que eles não recebem nem um centavo. Então, letra E está errada. A nossa questão de número 20, só posso marcar a letra D de demais de certa. Essas informações estão todas aqui. Ó, não haverá remuneração. Até coloquei um desenho do dinheirinho voando aqui, porque quem atua na comissão de ética não recebe nem um centavo a mais. Nada, zero, zerinho. Então, meus amigos, só posso marcar mesmo a letra D na minha questão de número 20. Daí aqui nós temos o nosso gabarito oficial e daí eu fiz um encerramento aqui para vocês. E por que eu gosto de fazer esse encerramento? Porque eu sei que nesse momento nós encerramos mais uma etapa das nossas vidas. Estamos aí fazendo mais um concurso, nos preparando para mais uma prova, novas esperanças renovadas, novas expectativas de nomeações e tenho a mais absoluta certeza, todos vocês que estão me ouvindo, você que foi fazer a prova e ficar em primeiro colocado no concurso, ou você que foi fazer a prova e foi muito mal na prova, todos vocês estarão com o mesmo sentimento na saída do concurso. Todos vocês estarão com essa incerteza. Será que deu? Será que consegui ser nomeado? Será que foi dessa vez? E é justamente isso que eu escrevo nesse textinho. Olha só. Nesse momento encerramos mais uma etapa das nossas vidas. Mais uma prova passou e as esperanças de um futuro melhor permanecem. Será que dessa vez conseguimos a nomeação? Essa resposta não existe com certeza. Ou seja, todos nós saímos com incerteza da prova. Mas e por que eu não posso ter certeza que eu passei? Olha a explicação ali, ó. Pois a certeza estragaria a própria resposta.
Imaginem que nesse momento viesse alguém, colocasse o dedo na sua cabeça e dissesse: com certeza você será nomeado nesse concurso. Imagine que isso acontecesse. Se isso acontecesse na sua vida, sabe qual seria o efeito? Exatamente o contrário. Você rodaria no concurso. E por quê? Porque se você tivesse a certeza da nomeação, você não estaria acordando mais cedo, você não estaria se dedicando, você não estaria estudando uma hora a mais, você não estaria movimentando-se até mesmo para assistir um vídeo como esse e corrigir um simulado. Porque você tem certeza que vai passar, eu tenho certeza que vai passar, então não preciso me esforçar. Então, se você tiver certeza da aprovação, tenha certeza que você está no caminho errado. A incerteza é um cônjuge que todos vocês, concurseiros, jamais irão se divorciar. E esse cônjuge deve ser muito amado por nós, porque ele faz a gente se movimentar, a gente se dedicar, a gente estudar e buscar energias que a gente nem sabe que tinha para estudar um pouquinho a mais e conseguir garantir a nossa aprovação. Então, se você está com essa incerteza, saibam que ela é muito boa, ela é necessária para o seu sucesso e por isso que eu sempre trago aqui essa nossa, digamos assim, esse nosso encerramento, para te dar essa palavra acolhedora e você ter essa sensação de que todos nós somos iguais. E isso não é só uma sensação, é que todos nós somos iguais mesmo. Como eu disse, o primeiro colocado até o último colocado que for fazer a prova vai estar carregando uma incerteza. Agora, uma certeza é acolhedora, uma certeza eu posso te dar, uma certeza é importante você levar com você. É importante você levar a certeza que você deu o seu melhor, que você fez o possível para garantir a aprovação, que você estudou bastante. E essa certeza que você fez o seu melhor, ela te acalma. Porque se não foi dessa vez que você garantiu a sua nomeação, você tem certeza que você vai continuar dando o seu melhor, pois o dia vai chegar. Agora, se você deu o seu melhor e conseguiu sua nomeação, você já atingiu o seu objetivo, você já conseguiu sobrepujar aquele obstáculo que para muitos parece intransponível, garantir uma vaga no concurso público. Mas esse obstáculo não é intransponível. A gente consegue chegar lá, a gente consegue se dedicar e a gente com certeza consegue a nossa vaga. E eu, nessa noite, sou testemunha do seu esforço, sou testemunha da sua dedicação e eu gostaria muito de ser testemunha também desse esforço, dessa dedicação nas redes sociais. Porque nesse momento eu não estou enxergando quem está me vendo, o vídeo fica gravado, muitas pessoas assistem depois, então eu gostaria de ver o alcance desse nosso vídeo com uma publicação bem simplesinha. Dá um print na tela aí, com eu fazendo a pose aqui da nossa foto, dá um print na tela, marca o Concurseiro On ou marca o professor Pedro Kuhn para eu saber que você está fazendo aí a divulgação dessa nossa, digamos, testemunha do seu esforço, da sua dedicação, do seu merecimento. Então você publica nas redes sociais essa nossa foto, marca o professor Pedro Kuhn, marca o Concurseiro On que eu vou lá fazer um comentário e vou escrever: sou testemunha do seu esforço e você é merecedor da sua vaga. Vocês vão ter uma surpresa. Sabe qual é a surpresa que vocês vão ter? Poucas pessoas farão isso. Poucas pessoas farão esse print e essa marcação. Daí vocês vão perguntar: mas professor, tem centenas de visualizações esse vídeo, quiçá milhares, por que poucas pessoas fazem isso? Porque poucas pessoas chegam até aqui. As pessoas hoje em dia estão muito ansiosas, elas querem muito chegar até o final, elas não estão respeitando o processo de aprendizado, elas não estão respeitando a necessidade do tempo certo para seu cérebro absorver o conteúdo. Então elas assistem muitas vezes esse vídeo na velocidade 2, somente na questão que interessa, somente na questão que errou no simulado e jamais chegam ao final, quando na verdade, para muitos, essas palavras finais são as mais importantes, porque preparados vocês já estão, só que estão nervosos, estão com incertezas, estão inseguros. Então eu vim aqui dar essa palavra de segurança, de certeza e sou testemunha do seu esforço e do seu merecimento. Beijo no coração, boa sorte e vou testemunhar o seu esforço, a sua dedicação e seu merecimento nas redes sociais. Assim que você publicar, marque o professor Pedro Kuhn, Concurseiro On, que eu estarei lá. Até mais, pessoal. Até os nossos próximos eventos.